olha só, com a história da Karine e com a história do Alex, existe um ponto em comum. Vocês concordam? Sim. Qual é o ponto comum? Melhorar como é que fala? O tempo, né? O Marcelo sabe que eu vivo na correria. Se melhorar, trabalhar menos, né? Menos tempo, para sobrar um pouco mais tempo para a gente, para cuidar da família e a renda, né? Aumentar a renda. O ponto de comum é o interesse na renda, não é? Os Sim, dois olharam para o mercado financeiro e falaram, a sua maneira, cada um à sua maneira, falou assim: olha, mercado financeiro é um lugar onde eu posso investir um pouco de dinheiro e fazer esse dinheiro render, não é isso? E com o sim, rendimento desse dinheiro, desse investimento, eu vou conseguir proporcionar para mim e para minha família mais tempo, mais qualidade de vida, né? E o Alex até chegou a falar assim: poxa, eu quero viver disso, né? Para conseguir ter, me dedicar para aquilo que eu gosto, de verdade. E aí, exatamente nesse pensamento, Alex, é que a maioria das pessoas começam a dar os passos errados. É, Já exa ouvi isso. é exatamente aí. Então, olha só, quando você começa a se interessar pelo assunto de day trade, você tem uma tendência natural de buscar informações aonde é de graça, que vai ser no YouTube, vai ser no Instagram, de pessoas que fazem day trade. E o que é que essas pessoas falam? O que é que vocês já viram? O que é que vocês já pesquisaram? O que é que vocês encontraram na maioria das pessoas que falam sobre day trade no Instagram ou no YouTube? Não, a maioria apresenta como se fosse uma mágica, né? Gostei muito do curso da Dani, porque ela é bem realista ali, né? Ela fala de uma realidade que você, você vê algumas propagandas no Instagram, no YouTube, cara, é mágico. Pô, você coloca o dinheiro, você coloca 1.000, vai tirar 2.000, vai tirar 3.000, vai tirar 10.000. Eu sei, claro, a gente não é criança, né? Não é tonto, que a realidade não é bem assim. Tanto é que Sim. ontem eu passei aqui mais ou menos 1 hora e 10 minutos conversando com um cara que queria vender de toda forma, é, aliás, que eu entrasse, né, na corretora dele e os planos dele. Ele falou: nossa, é 1.000 maravilhas. Eu falei, é uma ilusão. Aí, como eu não sou bobo nem nada, eu não entro às cegas em nada, já abri ali o Google, fui pesquisar sobre a corretora dele. Desde o mês de janeiro para cá, tem mais de 800 reclamações. Entendeu? Então, aí eu fui pesquisar, e aí eu falei para ele, falei: olha, eu preciso, né, já estou numa corretora, fiz um curso aí com uma pessoa que ensina muito bem, e já me inscrevi aí, me cadastrei numa outra corretora. Então, por enquanto, ele ficou super bravo. O mercado realmente não é para você, é para quem tem coragem. Eu acho que está distorcendo, amigo. Quando eu disse acho que está distorcendo, ele pá, bateu o telefone. Imagina se isso é Sacanagem, postura, né? né? Primeiro que opções binárias, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque tem gente que saca dinheiro, mas tem gente que já levou calote. Não é um mercado regulamentado pela CVM, então tem muita manipulação. Então, assim, eu nunca operei opções binárias, conheço gente que opera, que fala que faz dinheiro e tudo, mas não é um mercado regulamentado igual a B3, né? E outra coisa, eu acho que o mercado é para todo mundo, desde que você saiba entrar, né? Que você não entre assim, crua, que nem eu entrei, né? Eu entrei crua, não sabia nem o que estava Não, fazendo Dani, eu lá. falei, Então, tem que ter direcionamento. É que nem uma faculdade. Não dá para você ir lá fazer uma operação um paciente sem antes fazer uma graduação, né? Então, eu acredito que é isso que às vezes
As pessoas entram, e como o mercado qualquer um entra, então as pessoas acham mais fácil arriscar. Eu, quando entrei na minha primeira operação no dólar, peguei R$ 70 com o contrato em segundos ali. Aí na minha cabeça, falei, pô, Fernando, vamos ficar milionário, cara. Se todo dia eu fizer isso, depois eu me alavancar, quanto que a gente vai fazer no dia? Grande aí, Tem né? toda uma estrada aí de Vamos construir essa estrada primeiro aí, né? Então, é, olha só, estava falando com o Alex aqui o que é que se escuta, né, sobre o day trading. Aí ele estava falando que o rapaz fez ali recebeu um contato para que ele fizesse um investimento lá na corretora dele e percebeu que tinham mais de 800 reclamações no Reclame Aqui. Então, essa informação do Alex é extremamente útil para você que está aqui. Então, é o seguinte, vocês têm que ficar muito espertos, porque assim, o que mais as pessoas querem fazer no Instagram é vender. Ou elas estão postando alguma coisa para falar que a vida delas é maravilhosa, ou elas querem vender alguma coisa para vocês. O Instagram virou um shopping virtual. Essa que é a grande verdade. E, junto com essa arte de vender, está sendo colocado atualmente uma série de ações que vão vender para vocês a facilidade de ganhar dinheiro, que são as automações, que são os robôs. Olha, você vai ter um funil de vendas que vai, através de um robô, fazer tudo o que você teria que fazer. Ele vai prospectar cliente para você, ele vai trazer seguidor para você, ele vai fazer todas as etapas, ele vai responder aos clientes melhor do que um funcionário. O funcionário adoece, o funcionário erra e o robô não adoece, o robô não falta no trabalho, o robô não faz reclamação trabalhista. O robô é um funcionário 24 horas por dia que, se você programar ele direitinho, fazendo ele executar um funil de vendas interessante, você vai vender. E eles constroem essa ideia da certeza de que a venda vai acontecer por conta de uma facilidade. E aí essa facilidade pode ser através de um meio de copia e cola, pode ser através dos robôs, né? E pode ser através de, de cursos que vão prometer para você que você vai conseguir mudar a sua vida da água para o vinho, que você vai ter aquele futuro, né, promissor de liberdade. Minha gente, nem o conceito de liberdade as pessoas entendem o que é. Você perguntar assim, você quer ser livre? Você quer ser 100% livre, Karine? Você quer ser 100% livre, Alex? Você sabe o que é liberdade nesse sentido? Nem, 100% livre, acredito. nenhum de nós conhece isso. Não, Ninguém sabe o que é liberdade, de verdade. É verdade. Nem que você seja verdade. milionário, nem que você seja milionário. Ninguém sabe o que é liberdade. Então, o que se vende são ilusões. O que se vende são facilidades, promessas que fazem as pessoas que estão vendendo, essas sim, enriquecerem. Por quê? Porque as pessoas compram promessas. A gente vê a política a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, tem eleições, e o que a gente vê se repetir desde que a gente é gente? Promessas que as pessoas fazem de que, se elas votarem naquele candidato, que a vida delas vai melhorar. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa à direita ou à esquerda política. Aliás, eu não quero nem entrar nessas questões. Mas o que de fato acontece é que as pessoas acreditam. Elas têm uma esperança de que a coisa vai funcionar e elas tomam uma decisão com base naquilo que as pessoas estão falando. Então, quando você olha as propagandas sobre o mercado financeiro
especialmente sobre o day trade, o que eu tenho visto acontecer nos últimos meses é o seguinte: olha, você acha que fazer day trade é difícil? Você acha que fazer day trade você vai ter que passar horas e horas estudando sobre o mercado financeiro para você poder ganhar dinheiro? Esquece, essa fase já passou. Eu estou no mercado há 8 anos, eu estou no mercado há 10 anos, eu estou no mercado há 15 anos, e eu descobri uma forma de fazer as operações que me trazem um estilo de vida maravilhoso. E aí começo a passar imagens dessas pessoas ao lado de carros caríssimos, viajando para lugares incríveis, vestidos com roupas impressionantes, né? Tendo uma apresentação pessoal, né? Um marketing pessoal de outro mundo, né? E mostrando para o outro que o quão bem-sucedida essa pessoa se tornou fazendo o que ela está fazendo. E que se você fizer a mesma coisa que essa pessoa está fazendo, você também vai ter os resultados que ela tem. Só que todos nós já sabemos, aqueles que se interessaram em pesquisar um pouquinho sobre isso, que existem mansões de aluguel para que as pessoas possam fazer as suas mensagens no Instagram, carros de aluguel, joias de aluguel. Existe todo um mercado de cenário por detrás das grandes agências de marketing digital que vão dar uma repaginada tanto no perfil da rede social da pessoa, quanto naquilo que ela está postando. E uma vez que ela passa por um período de tempo mostrando essas coisas para as pessoas, aquilo que os olhos veem, o cérebro entende como verdade. Nós aqui somos provas vivas disso, de que se eu começar a falar de comida aqui e começar a falar de alguns pratos deliciosos, você vai começar a ouvir, o seu cérebro vai começar a processar e você vai começar a ficar com vontade, mesmo sem você estar sentindo o cheiro. Tudo que eu preciso fazer é você imaginar uma realidade diferente para você ficar com vontade de ter aquela realidade diferente. E hoje o marketing digital se tornou especialista nisso. Há muitos anos atrás eu participei de uma palestra de marketing que o palestrante estava falando assim: sabe qual é a principal função do marketing? Aí a galera ficou naquela dúvida, né? Ah, divulgar produtos, será que é isso? Ele falou assim, não que essas respostas não estejam certas, mas a principal função do marketing é gerar necessidade. Você pode não ter a necessidade, mas o marketing, a arte do marketing é gerar a necessidade em quem está ouvindo. Então, por exemplo, eu ouvi dizer essa semana que a iPhone está lançando o iPhone 16. 16, sendo que há meses atrás estava no 14. Aí pulou para o 15, agora já está no 16. Em meses. Depois eu escutei um outro vídeo de um cara falando, sabe quanto que custa para fabricar um iPhone na China? $10. $10. E as pessoas estão pagando 15 mil reais em um iPhone. Então, entende o poder do marketing? Você vai pegar um iPhone 16, você não vai saber mexer em 1/10 das funções que o iPhone tem. Você vai ter um aparelho incrível que você vai ter ele, você vai, como posso dizer, subutilizá-lo para ter aquilo. E por que você quer ter o iPhone? É por tudo que o iPhone vai te oferecer? Não. É porque ter o iPhone da moda, ter o último iPhone representa que você é uma pessoa atualizada, representa que você é uma pessoa bem-sucedida, representa que você está bem financeiramente.
E aí você entra no ônibus, no coletivo. E o que mais você vê dentro do ônibus? É o povo com iPhone 16. Então, como é que a pessoa tem um iPhone 16 e está dentro do ônibus? Tem um monte de gente que está com o iPhone 16 e está pendurada no cheque especial, com cartão de crédito estourado, que vai sair para ir no cinema e tem que pedir o cartão do tio ou da tia, do pai, da mãe para sair para jantar. Que porra é essa? Então, Status, né, Marcelo? Status. é o que representa. Então, tudo que vocês, ou a maior parte das coisas que vocês vão ver nas redes sociais, eles vão vender para você essa ideia, porque eles vão conseguir gerar uma necessidade em vocês, e talvez essa necessidade nem exista de fato. Mas você vai comprar a ideia de que essa necessidade existe em você. Então, o que aparece mais especificamente no day trade e que está na modinha agora é: compre o meu robô, que aí você vai trabalhar, você vai fazer, cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus afazeres, enquanto você vai ter um funcionário robô trabalhando por você, enquanto você está cuidando de outras coisas. Quando você voltar para casa, você está com dinheirão na conta. Ah, se fosse fácil assim. Eu trabalho com traders profissionais há anos e até hoje nenhum robô dos traders profissionais conseguiu dar o dinheiro que eles queriam. Não é que não tenha robô que não dê dinheiro, mas a pessoa tem que estar acompanhando o trabalho do robô para saber na hora que ele tem que ligar o robô e na hora que ele tem que desligar o robô. Porque a longo prazo, deixar o robô trabalhando nunca trouxe dinheiro suficiente para uma pessoa pagar o condomínio do apartamento que ela mora. Tem uma modinha nova aí, Marcelo, também, o copy, né? Agora a modinha é o copy, A né? segunda é o copy. Olha, você não precisa estudar nada. Você não precisa se dedicar em nada. Você simplesmente vai contratar o serviço de copy, que é o copiar e colar, vamos dizer assim, que quando um trader estiver lá fazendo as suas operações, você vai ter as operações dele copiadas na sua plataforma. E se o trader lá ganhar dinheiro, você também vai ganhar. E o que que esse trader vai ganhar com isso? Uma comissão sobre o seu faturamento. Eu acho melhor, mas você precisa saber qual trader você vai copiar. É uma possibilidade? Eu acho que sim. Essa eu acho mais bacana do que o robô. Não que o robô seja ruim, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas o robô precisa de supervisão, tá? Agora, o copy, se você pega um trader profissional, o trader profissional ele vai ter um comportamento diferente do comportamento do trader da rede social. Qual que é o comportamento do trader profissional? Vamos parar para pensar uma coisa. Não sei se vocês sabem. Aliás, deixa eu perguntar para vocês. Quando eu falo renda fixa para vocês, o que é que passa na cabeça de vocês? Trabalho registrado. Não, CLT, carteira assinada. não. Eu estou falando em investimento em renda fixa. Investimento em renda fixa. O que é que passa na cabeça de vocês? Isso é algo que a gente consiga receber todos os dias, ter essa renda, né, todos os dias, de uma forma perene, né, permanente, ou até o tempo que nós estamos ali investindo no mercado. Karine? A renda fixa é tipo. É que é CDB que fala?
Aquele CDB negócio lá faz que você põe o dinheiro lá, ele vai rendendo e depois você tira. isso, Não sei, se quiser. É isso. isso. Então, olha só, o mercado financeiro ele tem duas classificações principais. Uma que se chama renda fixa e outra que se chama renda variável, tá? A renda fixa é uma modalidade de investimento que, em comparação com a renda variável, é extremamente segura. Ou seja, é uma modalidade de investimento aonde você, para você perder dinheiro, você precisa fazer uma besteira muito grande. Você precisa, tem que não ter informação alguma das coisas. E a renda fixa mais popular no Brasil, qual que é? Que todo mundo costuma fazer no Brasil. O que que é? Sobrou um dinheirinho, ele vai colocar onde? A Na, poupança. na poupança. A poupança, há algumas décadas atrás, já foi a melhor fonte de investimentos, o melhor lugar de investimentos que já houve no Brasil, na época da hiperinflação. A poupança era um investimento maravilhoso, porque ele rendia percentualmente um valor que não tinha em nenhum outro produto da renda fixa. Mas depois que a moeda saiu da URV, URLV, cruzado novo, tal, e entrou no real, e no real a inflação estabilizou, a poupança começou a ter um menor percentual de rendimento do dinheiro dentro de todos os outros produtos da renda fixa. Então, é ruim você investir na poupança? Não, não é ruim. Mas é bom? Não, também não é. Poxa, Marcelo, então como é que é isso? É bom pelo fato de você aprender a investir mensalmente. O ato de você separar uma grana e colocar na poupança, esse comportamento de tirar uma parte do teu orçamento e colocar em algum lugar para ele render, isso é válido. Mas, quando você coloca na poupança, você está colocando na modalidade de investimento que vai render menos dinheiro. Então, se vai te pagar 1% ao ano, não é ao mês, é ao ano, você está deixando de fazer um rendimento num CDB que vai te pagar 2,5%. Eu acho que também a questão da inflação, né, é o que faz hoje a poupança não render o que tem que render, que você perde poder de compra. Então, se você antes podia comprar uma coisa por R$ 1.000, com o aumento da inflação, né, você não compra mais aquela mesma coisa por R$ 1.000. Então, quando o dinheiro está na poupança, você perde a valorização da moeda na poupança. Se você vai para um CDB, você tem CDBs aí pagando 13, 14%, mas você tem o imposto de renda. Então, isso também é importante ver. É, Agora, você quer um LCI e LCA, você também tem uma renda fixa boa aí, mas você não tem imposto de renda. Então, às vezes, vale mais a pena até você pôr no LCI e no LCA, que você não vai pagar o imposto de renda, né? E você ter ali, tipo, sei lá, uns 90%, 80 e não sei quantos por cento no LCA, LCI, mas quando você compara o desconto do imposto de renda, o LCA e o LCI ainda vai sair mais atrativo comparando com o CDI, que é o que a gente olha, que nossas rendas fixas têm que bater o CDI, né? Pelo menos ali para a gente não sair no prejuízo no ano. Então acaba até valendo mais a pena, que é o que eu faço hoje com os meus investimentos. Então eu tenho um assessor que me ajuda, né? Eu já até estudava antes sozinha, né? Eu não tinha assessor. Mas depois eu fui para um assessor, então ele acabou até me ajudando nisso, porque eu ficava um pouco assim, mas por que que eu vou comprar um LCA, LCI que paga 85, 90% se eu posso ir para um CDB que me paga 14% ao ano? Só que aí foi onde ele me explicou essa questão do imposto de renda. Então, hoje, eu estou migrando muito mais para LCA e LCI com liquidez diária, que o dinheiro não fica preso, né? Do que você pôr num CDB ou às vezes num CDI que fica o dinheiro preso até a data de saque. Então, se você tiver uma emergência, você não consegue sacar. Esse dinheiro fica preso, né? Tem uma rentabilidade boa? Tem.
mas ele fica preso, justamente por isso que eles pagam uma rentabilidade maior. Então, hoje eu estou migrando mais para a LCA com liquidez diária, para que se eu tenho uma necessidade de urgência, por exemplo, meu filho quebrou o braço, preciso pagar um cirurgião, não sei o que lá, cara, eu vou lá e eu tenho liquidez diária, eu consigo sacar. Então, também posso pôr, por exemplo, no Tesouro Direto Selic, que também tem liquidez ali diária, tem menos oscilação que o CDB do que o Tesouro IPCA, né? Que a marcação a mercado oscila muito mais, e aí você também consegue sacar. Então, tem várias, só que aí já entra um pouco na questão da renda variável, mesmo sendo tesouro, porque tem marcação a mercado. Então, não é uma renda fixa, mas eu gosto porque paga bem, né? Então, assim, para quebrar o tesouro, tem que quebrar o Brasil. Então, querendo ou não, é uma renda onde a gente tem cobertura ali, tipo, para eu pôr um dinheiro no tesouro, eu não resgatar esse dinheiro, o Brasil tem que quebrar. Para o Brasil quebrar, todas as empresas têm que quebrar. Então, a possibilidade, a probabilidade é mais difícil de você perder seu dinheiro. Agora, os CDBs, o LCA, LCIs, tal, tem cobertura pelo Fundo Garantidor de até R$ 200 mil. Então, se você pegar e colocar seu dinheiro lá e quebrar a empresa que você pôs o CDB lá, o fundo garantidor te devolve esse dinheiro. Então, você tem também essa segurança na renda fixa, entendeu? Desculpa aí, Então, Marcelo, pode falar. então, olha só, a Dani, ela já trouxe uma série de coisas aí que agora vocês devem estar pensando. LCI? LCA? Letra de crédito agrícola e imobiliária, né? Aí daqui a pouco ela entra com CRI e com CRA. Ah, não, Aí, isso aí, aí, aí fala o aí C, lascou, né? aí fala o CDB. Mas o que significa CDB? O que é o CDB? CDB é uma sigla que significa Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, é quando você empresta dinheiro ao banco, o banco vai emprestar o dinheiro que você deu para ele para pessoas que vão fazer empréstimo pessoal lá no banco. Só que o banco vai cobrar uma taxa de juros abusiva lá de quem está precisando do empréstimo e uma parcelinha desse lucro que ele vai ter quando a outra pessoa ralar para pagar o banco, ele vai devolver para você e vai ficar com a maior parte. Você emprestar dinheiro para o banco é um bom negócio para você? 10 vezes melhor do que na poupança, porque você vai ganhar 13%, né? 8%. E enquanto na poupança você ia ganhar 1%. Vocês Entende? conseguiram entender? Eu falei muito É que difícil, para alguma é coisa que, assim? é que para Tranquilo. eles eu estou tratando como novidade. Ó, estou Sim. começando a Mas vocês ver. conseguiram entender o meu raciocínio? Assim, deu para entender? Deu, eu consegui. Tá. Você conseguiu, Eu, Alex? Você fez uma cara, Alex. eu falo que você é rapidinho aí, né? O Marcelo está aí esmiuçando, você já está lá na frente. Agora o Marcelo está precisando esmiuçar de novo, né? Mas eu entendi sim, realmente eu consegui entender. Então vamos lá. Tá. Aí ela falou do Tesouro Direto, que ele pode ser pré-fixado. O que é isso? É que você vai saber que quando o seu investimento chegar na data do vencimento, vamos supor que você tem um Tesouro Direto que vai vencer em 2028. E ele é pré-fixado, ou seja, ele vai te dar lá 12%. Você sabe que lá em 2028 o seu dinheiro vai ter rendido exatamente aqueles 12%. Isso é pré-fixado. Tem o pós-fixado, que você não pode determinar quanto que você vai ganhar de percentual de valorização, porque vai depender das situações do momento. Então, vai depender de quanto vai estar a Selic, se você fizer o Tesouro Selic, vai depender de quanto vai estar o IPCA, que é o que mede a inflação, quando chega lá no vencimento, e aí o resultado ele pode variar um pouco. Mas é muito raro que você consiga perder algum dinheiro na renda fixa. Vocês entenderam que a renda fixa é uma modalidade de investimento que precisa de aportes mensais, aporte é investir todo mês uma quantidade, e que para que você possa fazer dinheiro com a renda fixa, você vai precisar fazer esses aportes mensais pensando a médio e longo prazo. 5 anos, mensalmente, são 60 aportes que você tem que fazer. Não transformarão a sua vida.
você vai ter um rendimentozinho, mas não transformar na sua vida. Para você ver os juros sobre juros fazerem alguma diferença na sua vida, você vai pensar por 20, 30 anos de aportes mensais na renda fixa. Então, você está pensando em fazer um tesouro direto e você entendeu isso que eu estou falando para você. Você fala assim, tá bom, então eu vou colocar R$ 100 por mês em tesouro direto pelos próximos 30 anos. Você vai procurar um tesouro direto que vai ter o vencimento lá em 2055. E todo mês você vai comprar o mesmo papel. Ah, meu Deus do céu! Como é que eu vou fazer isso? Você vai ter que aprender um princípio básico do mundo dos investimentos, que é a disciplina. Faça chuva, faça sol, você com dinheiro ou sem dinheiro, você tem que colocar o seu dinheiro lá naquele fundo direto, naquele tesouro direto. Mesmo se eu tiver no cheque especial, sim. Não vai dar para fazer, eu acredito que eu não consigo fazer isso. Então, se você não consegue pensar na renda fixa, nem ouse fazer day trade. Não é para você. Se você não tiver a disciplina de colocar R$ 100 por mês, faça chuva ou faça sol, na sua conta, para que esse dinheiro renda para você, esqueça qualquer outra forma de investimento. É melhor você fazer brigadeiro e vender de porta em porta. Você vai ganhar mais dinheiro. O Alex trabalha com panificação, né? E me fugiu o nome, quando faz bolo, Confeitaria, confeiteiro. confeitaria. Se o Alex fizer um bolo lá na padaria dele, fatiar o bolo dele lá em 15 fatias e sair oferecendo para todos os porteiros da região onde ele trabalha por R$ 2 a fatia, você acha que ele demora quanto tempo para vender um bolo inteiro? E então, assim, se vocês entenderam isso e falam assim, pô, beleza, acho que eu consigo fazer isso, é importantíssimo que os seus primeiros passos tenham que ser um investimento na renda fixa. Que seja de R$ 50, que seja de R$ 100, mas precisa ter um investimento da renda fixa, não para você fazer hoje e não fazer no mês que vem. Se você entendeu esse conceito, você fala assim, pô, eu preciso construir uma reserva de emergência, né? Eu preciso ter um colchão que garanta a minha segurança, eu preciso fazer, depois da minha reserva de emergência, uma segunda reserva de emergência, que na verdade vai se tornar a minha reserva de oportunidade. Depois daquele colchão de dinheiro que eu consegui fazer, com muita disciplina, e aquilo vai servir para mim na falta de um emprego, na falta, num adoecimento, numa urgência, numa emergência. Depois que você conseguiu construir isso, que deve ser o equivalente a mais ou menos 1 ano, 2 anos do seu custo mensal, você vai retomar, fazer um outro colchão de investimentos para que esse seja a sua reserva de oportunidade. E aí você fala assim, então eu tenho uma reserva de oportunidade, então esse dinheiro é onde eu vou aplicar, é esse dinheiro onde eu vou colocar ele em risco para fazer algum negócio acontecer. E aí entra o grande X da questão. Qual é o brasileiro que teve essa informação na época da escola? Qual é o brasileiro que teve essa orientação dos pais? Qual é o brasileiro que, vivendo neste país de merda, que paga um salário de merda, com uma inflação enorme, consegue, com o que ganha num salário mínimo, fazer uma reserva de emergência? Quem é que começa a fazer e, mesmo que faça chuva ou faça sol, a pessoa consegue manter a reserva de emergência?
Quantas vezes você já não começou e aí no meio do caminho aconteceu alguma coisa e você teve que ir lá e, puta, eu não queria, mas eu vou ter que tirar esse dinheiro porque eu vou ter que tirar o dinheiro, não tem alternativa. E essa é a realidade da maioria das pessoas. A dificuldade de conseguir ter a disciplina para conseguir fazer a reserva de emergência. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, a renda variável, ela traz uma oportunidade de rentabilidade de dinheiro que a renda fixa não consegue chegar. A gente estava falando aqui da renda fixa de uma média de 10% ao ano. Você pode, em um dia, fazer a sua rentabilidade no day trade ser de 40%, 50%, 100%, 400%. Em um dia. E se você for fazer a proporção com a renda fixa, esse um dia que você teve, vamos supor, 40% do seu rendimento ali em um dia, em relação à renda fixa, que vai render 10% ao ano, você tem 400% em um dia. Então, a renda variável, sim, ela traz uma oportunidade de você conseguir fazer o seu dinheiro render muito maior do que a renda fixa. Logo, você consegue construir a sua reserva de emergência muito mais rápido na renda variável do que na renda fixa. Mas isso é teoria. Na prática, 95% ou mais, eu acredito que seja mais, das pessoas que chegam na renda variável perdem tudo. Então, se você está vendo aí o que eu estou falando para você, qual é a probabilidade de você perder tudo que você colocar na renda variável, sendo que mais de 95% das pessoas que entram na renda variável perdem tudo? Qual é a sua probabilidade de também perder tudo? É maior ou é menor? É menor. Eu já perdi tudo que eu coloquei na renda variável umas 5 vezes ou mais. Não entendi, Marcelo. É maior ou é menor? De você perder tudo? É, É maior. A tua maior. probabilidade na renda variável é maior de você perder tudo. Enquanto na Sim. renda fixa você não vai perder nada, só que Uhum. vai levar muito tempo, 20, 30 anos. Na renda variável você consegue em menos tempo, mas a chance de você perder tudo é muito grande. Claro, ele está falando para quem não está preparado, quem não está estudando, quem não está fazendo o que tem que ser feito, A entendeu? pessoa vai na rede É diferente, social. né, Alex? Você que está estudando para entrar, para fazer a coisa certa, para você não fazer parte da estatística da galera que entra lá sem saber nem por que está clicando, nem onde clica, né? A Então, pessoa, é a por pessoa isso. vê a rede social e ela fala assim: ah, eu vou ter a minha liberdade econômica, geográfica e de tempo. Ah, eu vou sair da minha casinha que eu estou devendo 2 aluguéis para uma mansão com piscina, sauna, danceteria e vou comprar 2, 3 Rolex, vou ter uma Ferrari e vou viajar, eu vou para Dubai. O cara que compra essa ideia, ele vai perder tudo. Quem é que está... Principalmente se entrar alavancado com o que você não tem. É por isso que eu falo para começar pequeno, né? Para você ganhar confiança aumentando o lote. Porque se você entrar alavancado, aí você quebra. Tem que ter gerenciamento de risco, né? Então, olha só, eu falei para vocês que quando eu fui fazer renda variável, eu entrei sem ter essas informações ou sem ter alguém que tivesse falando essas coisas que eu estou falando para vocês. E eu perdi tudo que eu coloquei lá algumas vezes.
Durante mais de 3 anos. Eu tentei de várias formas diferentes, eu perdi tudo. Mas eu não desisti, porque eu entendi que se tem gente que consegue fazer, eu entendi que quem não estava conseguindo fazer, quem não estava funcionando no mercado financeiro, não era o mercado financeiro, era eu. E que eu ia precisar aprender coisas que durante os primeiros 3 anos eu não tinha aprendido. O que é que eu tinha aprendido durante os 3 anos? O que todo mundo vende nos cursos de day trade. Aí no curso de day trade, o que o pessoal ensina? Eles vão ensinar, olha, existem suportes e resistências. O que é um suporte e o que é uma resistência? São preços aonde a negociação fica difícil de ultrapassar daquela faixa de preço. Então vamos supor, vai rolar a festa de uma artista famosa no dia. Hoje a gente está em que dia? Está no dia 8 de março. Vai rolar uma festa de uma pessoa famosa no dia 5 de abril. E aí o pessoal lança o primeiro lote de ingressos. O primeiro lote de ingressos, ele é sempre mais barato ou é mais caro? Primeiro é mais barato. É mais barato. Sabendo que é mais barato, o que os espertinhos fazem? Compra para vender depois. Compra o dele, que ele quer ir para o show, mas ele compra mais 20, 50, 100, 200. O quanto ele conseguir comprar, ele compra. Por quê? Porque ele sabe que vai esgotar. E que vai vir um segundo lote. E tem pessoas que só podem pagar pelo preço do primeiro lote. E que já não conseguem mais pagar pelo preço do segundo lote. Então, a diferença de preço entre o primeiro e o segundo lote é o que a gente chama de resistência ao preço. As pessoas compram até um determinado preço. Quando o preço começa a ficar mais caro, ele não consegue mais comprar. Então, isso é uma resistência. Deu para entender? E quem não conseguiu pagar pelo preço do primeiro lote vai ficar de fora da festa. O segundo lote, geralmente, ele vem com uma diferença de preço que não é de R$ 1 a mais, R$ 1 a menos. É uma faixa que existe, na verdade. Primeiro lote, R$ 200. Segundo lote, R$ 350. Tem uma faixa de R$ 150 aqui. Então, o que a pessoa faz? O cara pagou R$ 200, o pessoal está vendendo a 350, e eu que comprei 20 ingressos, eu posso vender abaixo da faixa inicial desse segundo lote. Se é 350, eu vendo por 320. Eu vendo por 300. E eu continuo ganhando dinheiro porque eu paguei 200. Se eu paguei 200 e estou vendendo a 300, eu estou ganhando quantos por cento a mais? É dinheiro ou não é? Se você vende um, é uma coisa. Se você vende 2, 3, 5, 10, 15, 50, é outra coisa. Entende? E aí a pessoa consegue fazer dinheiro. A quantidade de ingressos que a gente vai ter na mão é o que nós vamos substituir para vocês começarem a ter uma ideia do que nós falamos no Day Trade sobre mini contratos. Cada ingresso que você tem é como se fosse um mini contrato. Então você vai entrar lá para fazer essas operações com um mini contrato. Mas se você quiser, na evolução do preço, multiplicar os seus ganhos, você vai colocar 2 ingressos, 3 ingressos, 5 ingressos, 10 ingressos.
E quando você chegar lá no final, onde você vai fazer aquela venda, onde você vai ganhar mais um dinheirinho, em vez de você ganhar R$ 10 a mais, você multiplicou por 10 ingressos, você vai ganhar R$ 100 a mais. Isso é ótimo quando dá certo. Mas às vezes acontece uma catástrofe natural. E aquele evento que você pagou pelo ingresso foi cancelado. E aí ninguém mais vai querer comprar aquele ingresso para aquele evento, porque cancelou. O que acontece com o dinheiro que você investiu comprando os ingressos? É o que acontece com a renda variável. Você vai colocar lá muito dinheiro, quando dá certo, você vai ganhar um percentual de dinheiro que a renda fixa não consegue fazer. Mas quando não dá certo, a coisa vai de ré, você vai perder aquele valor que você colocou. Então, você precisa começar a entender o que influencia a evolução do preço ou a retração do preço. E o legal do day trade é que você pode ganhar tanto na evolução quanto na retração. Se o mercado estiver subindo, você pode ganhar. Se o mercado estiver descendo, você também pode ganhar. Só que você vai precisar entender todas as coisas que estão envolvidas ali. E vocês acham que esse entendimento, essas informações, estão sendo colocadas aí abertamente para todo mundo? Só se você acreditasse em Papai Noel, né? Não está. É até por isso que eu falo lá no curso, eu falo muito das manipulações, sabe, Marcelo? Eu falo muito, o Alex sabe, eu falo, ó, cuidado aí, os caras estão manipulando, vão manipular o preço na região errada para você se estrepar. Teve esses dias, eu até postei lá nas operações que eu realizei. Chegou lá no fundo, teve a notícia, né? Era para o dólar até derreter, cair, só que chegou bem na região do suporte. E ele socando venda ali para induzir as pessoas a vender ali embaixo. Eu falei, eu não vou vender aí mais, desculpa a palavra, gente, mas nem fudendo eu vou vender essa porra do dólar aí. Na hora que dá uma estilingada nessa porra, mas vai vir com a velocidade da luz na minha cara, eu vou tomar um stop. E eu não vendi. Cara, não dei, meu, nem 10 minutos assim. Cara, mas os caras viraram, tipo assim, eles estavam tudo vendido, de repente viraram tudo na compra ali, eu só vi o pô, e aí o mercado subiu, foi a hora que eu peguei um monte de ponto. Aí eu falei, cara, quantos anos eu demorei para pegar essa malícia dos caras? Que quando eu entrava nos cursos de fluxo, eu falava, você tem que comprar quando estão comprando. Vai, ó, se ferra, entra em qualquer lugar. Entra em qualquer lugar mesmo, meu amigo. Entra aí com as boletadas doidas, você vai se lascar. E aí, foi tipo assim, os momentos que eu fui começando a ver. Então, assim, cara, sabe, Karine, não seja inocente de achar que só aquele suporte ou a resistência às vezes segurar. Cara, se for um momento de notícia, aquilo vai estourar igual um rojão ali, vai passar a resistência, tudo, e você vai tomar stop. Então, assim, o trader que está começando, ele não tem essa malícia, ele não sabe disso. Por isso mesmo que eu estou fazendo o panorama lá, né, Alex? Para tentar orientar os alunos também. Porque, cara, não tem como eu pegar isso e jogar dentro de um curso, engessar isso num curso. Cara, não tem como. Porque, assim, quando eu fiz mentoria macro, tinha muitas nuances de economia acontecendo ao mesmo tempo. Só que aí você tinha o suporte, a resistência e as notícias rolando naquele local. E aí, o que que eu vou fazer ali, cara? O que que eu vou fazer ali? Aí é onde eu falo que entra a inteligência do trader, que é grafista, que ele também olha a região do dólar ali, né, para entender, né, que eu opero mais o dólar. E aí você consegue pegar essas sacadas. Mas o que o Marcelo falou, se você, Karine, entrar nesse mercado aí sem se preparar, sem fazer curso, sem ir para o simulador antes, né?
e testar e ver que aquilo que o mentor tá falando funciona. Cara, eu só não quebrei a minha família na época, porque a gente não tinha dinheiro, né? Tava quebrado, porque eu tive muito juízo. Eu colocava R$ 200 no mês para operar o dólar. Mano, todo mundo põe no mínimo R$ 1.000. Eu botava R$ 200. E eu falava, se eu quebrar com R$ 200 é porque eu não tô preparada para aumentar a mão. E eu sabia que eu estava pondo aqueles R$ 200, que era uma rentabilidade que entrava dos meus fundos imobiliários, eu tirava essa rentabilidade para o day trade. E aí eu ia operar. E aí era toco atrás de toco, toco atrás de toco, toco atrás de toco, né? Porque você não conseguia fechar o mês com R$ 200. Teoricamente, não dá, gente. Não dá para você operar com dinheiro muito curto no day trade de um mercado alavancado. Então, tem mesas proprietárias, outras coisas que você também consegue até operar. Mas, resumidamente falando, se você pensa que vai entrar no mercado de renda variável sem nenhum tipo de instrução e você vai conseguir sair no mês positivo, eu sinto lhe dizer que é muito, muito provável que você não saia. Por quê? Porque você ainda não está preparada. E isso é um processo, né? O Alex tem bastante juízo. Eu vejo que ele é bem na dele, ele assistiu o curso, não, Dani, estou estudando ainda, tal. Hoje a Lara falou, Dani, vou amanhã pro dólar. Que ela também procurou o curso, falou, amanhã eu vou começar a operar o dólar, Dani. Ela foi, viajou, deixou a cabeça tranquila para agora começar a operar. Por quê? Porque, cara, tem muita sacanagem no mercado dos institucionais. Então, as pessoas físicas servem de liquidez. Se você não tiver bem preparada, e, cara, eu vou dizer mais, eu virava até a madrugada estudando. Então, não pense que você vai entrar aqui para operar o mercado e querer realmente fazer dinheiro sem ter o esforço de realmente ter que parar para estudar. Porque não tem como. Você vai ter que fazer replay. No meu caso, eu falo para os alunos gravarem a tela, porque o replay de mercado, para quem lê fluxo, tem delays. E eu demorei muitos anos para perceber isso, porque eu sempre achava que eu que não estava sabendo ler os negócios, né? Mas não é, a Profit tem delays, né? Tem alguns delays ali, então, para a gente que lê fluxo, a gente olha as ferramentas aqui falando uma coisa e outras ferramentas falando outra. Eu falei, não, tá errado. E aí, quando você grava a sua tela com o mercado ao vivo, você vê que não tem nenhum desses delays. Então, eu falo para os alunos, não façam replay, gravem a tela. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para perder da família. Então, cara, põe bastante a cabeça no lugar, sabe? Agora, ainda que você está nessa questão de começar um outro tipo de negócio para você fazer dinheiro, entra devagar, mano, estuda para você não ser mais um dos traders aí que entram no mercado para perder dinheiro. Na sexta mesmo, Deixa eu pegar esse gancho, Dani. E assim, quando eu tá? falei dos 95% das pessoas que perdem dinheiro ou mais, é porque elas entram com essa coisa de que, olha, eu vou fazer aquilo que eu comprei do curso que me falaram, e não é que sejam informações falsas, mas não são as informações completas. São meias verdades que são ditas nos cursos. Não são as verdades totais, tá? Ou pelo menos, não vou nem falar de total, porque total acho que não dá para falar, mas verdades mais completas do que são apresentadas. Ali são passados fragmentos de coisas que você faz, só que uma série de outras variáveis, e o mercado é de renda variável, as pessoas não falam, tá? Então as pessoas elas entram com a ânsia, com o desejo, com a vontade da mudança, com a vontade de ganhar o dinheiro e não vem a hora de conseguirem fazer uma grana no mesmo dia. E às vezes a pessoa dá sorte e ela consegue no primeiro dia de operação fazer, colocou lá R$ 100 e ela sai de lá com R$ 1.000 no dia. Eu conheci uma pessoa assim. Mas no dia seguinte ela devolveu os R$ 1.000 que ela tinha ganhando e ficou devendo mais 500. A cabeleireira hoje minha falou isso, ela começou no mini índice, Marcelo, o primeiro dia ela fez R$ 700 na pandemia, quando o mercado derreteu, ela disse que em segundos fez R$ 700. Segundos, em segundos. Você pode fazer uma grana em segundos. Só que a questão é você conseguir manter. Então, sim, se você não sabe o porquê você ganhou e não sabe o porquê você perdeu, você não sabe nada do que está fazendo. Você está ali
igual, Jogando. né? Segue em tiroteio. Vamos para a direita e vamos ver se dá certo. Né? Senão, É cassino, né, Marcelo? Cassino, a né? coisa vira um jogo, entende? Então é assim, não é que você vai perder dinheiro. A perda ela vai fazer parte do processo de uma pessoa que se torna um profissional na renda variável, tá? Ela faz parte do processo. Só que perder dinheiro é uma das coisas que ninguém gosta. Eu nunca conheci ninguém que gostasse de perder dinheiro, independente de ser no mercado financeiro. Poxa, se você perder R$ 10 que caiu do seu bolso quando você foi tirar o RG do bolso e R$ 10 que é do seu bolso e você não tá, você fica braba, você fica bravo que perdeu R$ 10. Menos que isso ainda. Se você coloca o dinheiro na sua calça jeans e coloca a tua calça jeans para lavar e a sua máquina de lavar acaba fazendo um crime, que é a lavagem de dinheiro, né? Você esqueceu de tirar ali. Você fica rezando para quando você tirar o dinheiro do bolso, a cédula ainda está inteira, né? Porque se ela se desfizer, você fala, "Putz, lavei dinheiro, sou um criminoso", né? Ninguém gosta dessa ideia de perder nenhum real. Há 2 semanas atrás, eu estava mentorando um trader e ele estava me contestando, né? Eu falei, tudo bem. Você acha que você está de boa em perder dinheiro? Ele falou, para mim, não tem problema não. Eu falei, tá bom, pega uma nota de R$ 20 aí. Aí ele pegou, falei, mostra para mim. Ele mostrou a nota de R$ 20. Eu falei, agora rasga. Aí ele pegou as duas mãos e fez. E não conseguiu rasgar R$ 20. Você não consegue fazer isso com. Se eu falar com R$ 2, talvez você consiga. Talvez. Mas se eu falar para você fazer isso com uma nota de R$ 100 ou de R$ 200, você não vai conseguir fazer. A não ser que, de repente, você seja uma pessoa muito rica e que aqueles R$ 100 não faça diferença realmente nenhuma para você. Talvez você consiga fazer. Mas pessoas normais como nós aqui, a gente não consegue rasgar R$ 10. Não consegue. Só que vai para o mercado financeiro e você vê que aquele dinheiro que aparece numa parte da tela, né, que a Karine não conhece ainda, né, o Alex já conhece a plataforma. Mas você tem na plataforma uma parte chamada de chart trading, que no cantinho da tela fica ali É o Superdom. algumas informações de compra e de venda, né, número de mini contratos que você vai trabalhar, e fica aparecendo o valor quando a operação está indo a favor da sua operação, então vai ficando verdinho e aumentando o número, você vai ficando feliz. Quanto mais o número aumenta, mais feliz você fica, você está ganhando mais dinheiro. Só que o mercado tem uma coisa chamada volatilidade. O que é volatilidade? É algo que varia para cima e para baixo. Então, é muito comum que você comece uma operação nesse ponto aqui e ele varia para cima, você fica feliz. Daqui a pouco ele volta, varia para baixo e aquele verdinho fica vermelho. Ou seja, você já está perdendo parte daquele dinheiro que você colocou ali. Se você colocou R$ 100 ali, começou, está ganhando R$ 10, R$ 20. Aí ele volta para R$ 10, para zero, menos 10, menos 20. Volta Mas para o fica, tô rico, zero. tô pobre. Tô rico, tô pobre. Volta para o zero, vai para 5, 10, 15. Tô rico, tô Depois rico. 10, 5, 0, Tô menos pobre. 10, menos 20, menos 30. Você fala, meu Deus do céu. E, e, e essa volatilidade, ela vai fazendo exatamente essa questão que a gente está falando de rasgar dinheiro.
Se ficou vermelho, significa que você está perdendo dinheiro. O preço ele está oscilando em relação ao seu ponto de entrada. Então, pode ser que uma hora ou outra esse preço ele vá a favor da sua operação, se você estiver comprando, mas também pode ser que ele vá contra a sua operação de vez, se você estiver comprando. Ele vai ao contrário. Né? Se o preço cair, você estiver querendo que o preço suba e ele cair, vai chegar uma hora que ele pode cair até não querer mais. E quanto mais cair, mais dinheiro você vai ficar sem. Então a gente precisa ter um limite de até onde a gente pode colocar em risco o dinheiro que a gente está colocando lá. Então, se você tem R$ 100 aqui aportados, você aceita perder quanto desses R$ 100? Os R$ 100 inteiros? 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10? Quanto é que você aceita perder? Quando você coloca um limite de perda, você está colocando o que nós vamos chamar de stop loss. É um preço, é uma quantidade, onde a gente fala assim, olha, o máximo que eu aceito perder é esse valor aqui. Se ele andar dos R$ 100, R$ 20 para baixo, eu não aceito perder mais do que R$ 20. Então, aí você vai definir que esses R$ 20 abaixo vai ser o seu limite de perda. Isso se chama stop loss. E você também vai precisar conhecer o comportamento do seu ativo para saber o quanto que ele pode alcançar de alvo. Então, você vai ter que colocar um limite de ganho também. E é interessante que você tenha um limite de ganho ligeiramente maior do que o seu limite de perda. Então, se eu aceito perder 20, eu quero ganhar 25. E aí o preço ele vai dar essa oscilada, e aí só tem duas alternativas. Ou ele vai bater o seu alvo, ou ele vai bater o seu stop loss. Não tem outra alternativa. Então, para você poder definir o quanto que você pode ganhar e o quanto que você pode perder, você vai precisar também conhecer uma série de informações a respeito do ativo que você está operando. Porque tudo isso vai ser relacionado com uma probabilidade. E você vai ter que entender que existem regiões de preço aonde a sua probabilidade é maior de você conseguir alcançar o seu alvo e regiões de preço onde a probabilidade é maior de você alcançar o seu stop. E os iniciantes que entram no mercado depois dos anunciantes das redes sociais, você acha que eles sabem disso? Você acha que os gurus aí das redes sociais vão dizer quais são essas regiões? Ou até mesmo quando tem que esticar um trade ou não, né, Marcelo? Que é uma coisa até que o Alex sabe, né? Que talvez isso associe, Alex, eu vou trazer um pouco disso do Marcelo para o que você estudou ali comigo, que é a questão dos giros dos lotes lá. Você lembra que eu falo? Quando alinha os preços, mano, segura o trade. Segura o trade. Ah, começou a virar. Isso daí não é em todo ativo, gente. É no dólar que a gente vê mais isso, né? Quando a gente vê que tem um desalinhamento das ferramentas, pô, ixi, tá ficando estranho o negócio, eu acho que eu vou zerar o trade. Então, isso faz com que a gente tenha, que é o que o Marcelo tá falando, que se chama payoff. Quando você perde, você tem o seu stop ali técnico, né, que a gente tem, que nem eu falei agora no caso, como eu sou leitora de fluxo, eu consigo entender se o negócio tá ficando ruim para mim ali, né? E aí eu nem espero bater ali no stop, uma vez que eu tenho gerenciamento de risco, eu tô vendo que o negócio tá feio mesmo, eu já stopo antes se eu quiser.
Se não, o mais correto é você ser técnico e colocar o seu stop técnico ali e deixar, porque o mercado vai balançar dentro dessa região que você está ali, beleza. Ela só não vai poder perder essa região. Se ela perder, ela vai buscar uma outra. E a hora que ela vai, você tem motivos para segurar, porque você tem todo um alinhamento de ferramentas de fluxo que te fala. Segura o trade, o negócio está indo, não sai, segura, não virou o renco, segura. E aí isso faz com que você tenha um payoff de operação melhor. Quando você perde isso, e quando você ganha no mínimo mais isso aqui, e estende o trade até a região, geralmente que a gente sabe que vai ter uma defesa de preço, uma variação onde os caras que já compraram lá embaixo, quando der no 0,5%, 1%, eles vão querer realizar um lucro. E ali você pode estar uma parcial ou zerar até o trade, caso você queira, uma vez que o payoff, que nem o Marcelo falou, já foi interessante. Então, cara, ponham já um trade lindo. E não por todo o seu dinheiro que você tem na corretora e acreditar nesse único um trade. Né? Se esse seu um trade não deu certo, você tem que ter dinheiro para ainda tentar mais pelo menos uns 2 trades ali. Você tem que se permitir errar e se permitir consertar a sua leitura errada. Senão você, toma stop, pronto, vai embora. Cara, mas você nem tentou mais uma vez consertar o erro ali da sua leitura, você não esperou todos os alinhamentos, você entrou errado, tal. Então, meu, você tenta ali 2, 3 vezes. Agora, cara, já tomei 2 stop, 3 stop. Não, para que a sua leitura naquele dia está errado, tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa na macroeconomia que não está ajudando. Mano, vai embora e volta amanhã. Por quê? Porque você ainda tem dinheiro para operar, e esse dinheiro é um dinheiro que você já tem ali, ele é cotado para ter vários pedacinhos de dinheiro ali por dia, né, para você se manter vivo no mercado no decorrer do mês. Porque, por exemplo, o final de mês é o pior período para você operar. Por quê? Ou você sabe operar e você pega bons payoffs, ou você se lasca. Se você não souber operar e você quebra a conta, porque você vai segurar o trade errado, não vai estopar, porque você não gosta de estopar, você vai se lascar, essa é a grande realidade. Ou se o trade foi a favor, é quando tem rolagem, quando tem alguns momentos de taxas de juros, decisões de taxa de juros, essas coisas, essas questões econômicas, aí você consegue, meu, levar muito mais esse trade. Já tem dias que o mercado está travado de manhã, como o dia do payroll, é um dia onde você tem um mercado mais travado. Então, cara, entrou aqui, tem uma resistência aqui, meu, zero aqui. Por quê? Porque dificilmente antes das 10h30, antes de sair a notícia, o mercado vai estourar aí. Ninguém está montando posição ali. Os bancos não vão montar uma posição pesada antes de sair um dado econômico importante. Mas é tudo coisa que você aprende com o tempo, né? Então, aí você sai dessas camadas só gráficas e você vai para a camada gráfica com macroeconomia ali, com de repente um fluxo observando, ou você vai para o gráfico com a macroeconomia também ali. Enfim, mas você não vai simplesmente só porque bateu o preço ali, você compra, bateu ali, você vende. Você tem um motivo, você tem uma análise técnica mais bem feita, enfim. É aí que eu falo que é onde entra que vocês estão estudando para ganhar. E para se permitir tomar um stop, 2 ali no dia, e depois, nem que seja saindo 0 a 0, um pouquinho negativo, mas no decorrer do mês, vocês saírem positivos, entendeu? Então, olha só, a Ô, Dani, Marcelo, pode falar. posso fazer uma pergunta aqui, um pouquinho aqui de um assunto mais atrás aí, mas acho que todo assunto aí está assim, envolvido isso. De forma geral, não generalizada, mas de forma geral, o mercado ele tem uma certa manipulação, né? Assim, na sua opinião aí. Sim, Porque, segundo a Dani, o que ela colocou, né, que estava lá fazendo o trader, e de repente um banco ele começou a comprar, 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 é isso, né, Dani? Foi lá sim. comprar, 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 e todo mundo, de repente, começou a cair, vender, né? Ela segurou o trader até que aquilo virou. Então, de uma forma geral, o mercado ele é manipulado, Lógico que é. Sim, sim ou sem não? nem dúvida. Total. Não é? Alex, você Aí o é que nítido no ranking. Você vê lá as aí pessoas.
de um lado se lascando, né? A grande maioria, e os grandes institucionais todinhos do outro, tudo pintadinho lá no ranking. Eu estava com o Diego esses dias, ele falou, puta, eu gostei do seu curso, porque lá você mostra, fala, olha o que que tá mais forte aí, o lado pintadinho ou o lado preto, que não tem nada Sim, pintado. E sim. aí é onde vem essa sacada, né? Que vem essa sacada, tipo, mano, os caras sacaneiam, né? Eles precisam de liquidez. Se eles querem comprar, alguém tem que vender para eles. Quem vai vender? Quem está por fora do que está rolando ali no mercado na hora que está entrando errado ou que está só realizando um lucro naquele momento. Mas é basicamente é isso. As pessoas físicas servindo de liquidez para os grandes institucionais, que é a grande sacanagem, por isso que a grande maioria perde dinheiro. E a grande diferença é estudo e autoconfiança, né? É. Então, é lógico que é manipulado, né? Vamos entender o seguinte: no passado, as pessoas físicas, eu e vocês, a gente não tinha condições financeiras de poder operar a bolsa de valores. Era muito caro. Você precisava ter muito dinheiro. Então, quem operava a bolsa de valores é o que nós chamamos de institucionais. Quem são os institucionais? São grandes empresas que querem investir na renda variável para aumentar o valor das suas ações, do seu patrimônio, né? Ter mais dinheiro, que é o que a gente chama de liquidez. E esses caras, eles operavam com volumes financeiros gigantescos somente entre eles. Então, eram as grandes empresas e os grandes bancos. Passado um certo tempo, principalmente aqui no Brasil, a situação da bolsa não ficou boa. E aí ficaram buscando por soluções, né, de como fazer mais dinheiro entrar na bolsa. E aí um gêniozinho, eu não vou falar o nome aqui, que eu não quero dar propaganda para ele, teve uma brilhante ideia. E falou assim, cara, por que a gente não democratiza a participação na Bolsa de Valores para as pessoas físicas? Olha que jogada de mestre. Foi uma jogada de mestre, sensacional. O cara foi um gênio. Aí, como que a gente faz isso? A gente pega o valor de um lote e a gente fraciona esse valor de um lote a ponto de que uma pessoa consiga pagar o que aquilo que seria um contrato, ele vai passar a pagar um mini contrato. E o valor desse mini contrato passa a ser acessível a qualquer pessoa física. Na época da pandemia, custava R$ 25 um mini contrato. Quando comecei era R$ 25 para operar o menino, você quebrava a conta em 2 segundos, né? Era entrar e Certo? quebrar. Era entrar e quebrar. E aí, hoje, para você operar um mini contrato de índice, são R$ 100, e um mini contrato de dólar são R$ 150. E quando você vai abrir a sua conta numa corretora, eles falam assim, olha, se você fizer aqui a sua adesão na nossa corretora, nós vamos liberar você de taxas de corretagem, né? E vamos te dar uma plataforma de negociação caso você ative a RLP, tá? Ou seja, você vê vantagem, ativa a RLP, né? E tem a sua plataforma de graça, precisando fazer de 1 a 5 ou a 10 operações no mês, dependendo da corretora, cada uma coloca aí o seu limite. E você não paga a mensalidade da plataforma e consegue fazer as suas operações aportando a partir de R$ 100 ou R$ 150, tá? Quando você ativa a RLP, você está fazendo parte do volume de contratos negociados daquela corretora. Ou seja, aquela corretora, ela sabe exatamente quantos contratos em compra e quantos contratos em venda estão sendo negociados ao mesmo tempo. E quem vai ser a contraparte na Bolsa de Valores, na verdade, não é você. Não é você que está na Bolsa de Valores. Você está sendo representado pela corretora na Bolsa de Valores.
Então, a corretora vai usar você para ela poder fazer as negociações que interessam a ela. Então, você já é a primeira vítima, não é nem com relação à bolsa, é com relação à própria corretora. Que a corretora não vai se importar em te ferrar para ela ganhar o dinheiro dela. Então, você Mas é aquilo precisa. também. Então, você vai precisar aprender a ler o que a corretora está fazendo, o que o mercado está fazendo, que é aí onde entra a especialidade da Dani. Ela vai ter que Agora entender sim, a esse negócio, relação. viu, Marcelo? Esse negócio do RLP, desculpa eu falar, que a corretora vai buscar seu stop, né? Isso daí é história, gente. Eu não acredito que isso, tipo assim, que vai buscar o seu stop. Tem uma Não, galera que fala, não, né? não, não é. Eu acho que isso não existe, Não é. entendeu? O que Mas que é acontece. claro que as corretoras ganham dinheiro com RLP, sim, porque a sua ordem, se não me engano, entra na frente. Então, por exemplo, se quando você põe um RLP, não que seja ruim, cara, o preço é ali, cara. O seu stop é ali. A vantagem é que você ganha a plataforma. Mas se o mercado chegar e bater naquele nível de preço, quem está na RLP, eu acho que é executado primeiro do que quem está na fila Exatamente, para trás. Então, exatamente. vamos supor que só seja uma violinada e não pegou todos os lotes daquele nível de preço, vai pegar o seu, vai te estopar e depois sobe, né? É um Exatamente. risco que você corre. Mas não significa que a corretora vai buscar o seu stop, entendeu? Essa Não, história que o povo fala aí é mentira, entendeu? é que às vezes a pessoa é estopada tantas vezes que ela começa a entender que há algo de pessoal, né, É. nas negociações que ela faz. Não, se ali é uma região de liquidez, vai buscar liquidez porque tem que Com buscar, não é porque tem RLP, sem RLP ali, entendeu? RLP, sabe? É, Ser com fila, sem fila, a coisa vai-se embora. entendeu? Então, tudo é uma questão de interpretação aí que vai acontecendo. Eu estava, antes de a gente entrar nisso, eu estava falando de alguma coisa que acabou me fugindo. Me ajudem a lembrar do que é que eu estava falando um pouquinho antes desse assunto da RLP. Você falou dos benefícios que a corretora tem quando ativa o RLP. Ele estava falando de manipulação, né? Hum. Então, sim, o mercado ele é manipulado, sim, e você precisa aprender quais são as artimanhas da manipulação de cada ativo que você está operando. Então, por exemplo, o mini índice, ele tem o seu comportamento, ele tem as suas artimanhas de manipulação, que são diferentes das do dólar. Se você for operar swing trade, que são operações de curto prazo também, mas aí não é dentro do mesmo dia, é dentro de alguns dias, algumas semanas, também você vai perceber algumas manipulações ali. Se você for para o lote cheio das ações, você vai ver outras manipulações. E cada ativo tem um comportamento diferente. Porque o segmento de energia não é igual ao segmento de commodities, que não é igual ao segmento do varejo, que não é igual ao segmento do segmento financeiro. Então, cada ativo tem um padrão de comportamento diferente e você vai precisar se especializar em um ativo, estudar o comportamento padrão daquele ativo, para poder entender as manipulações daquele ativo, para você não ser enganado com as pegadinhas da manipulação do preço. Entende? Gente, a gente começou essa live às 3 horas da tarde e são quase 5 horas. E eu entendo que esse tempo que a gente está falando foi assim, a gente trabalhou informações muito relevantes, informações muito importantes, que são necessárias que vocês amadureçam antes mesmo de pensarem em fazer as suas operações, que vocês reflitam sobre tudo isso e que vocês, no caso da Karine, falem assim, poxa, qual é o sentimento que eu tenho no meu coração? Eu quero saber mais sobre isso. Ou eu falo, puta, olha, não é o meu momento para querer saber mais sobre isso. Eu preciso dar um foco para isso. Porque se você quiser saber mais, isso vai implicar que você vai precisar dedicar tempo para estudar.
E esse mercado, ele é um mercado exigente. A pessoa que quiser entrar aqui com um sentimento de que, vamos ver o que vai dar, eu aconselho você, não entre. Porque na primeira porrada que você levar, você vai começar a chorar e vai embora. E depois vai começar a falar mal do mercado. Então você não pode dizer que você não está Ou vai avisado. falar mal do curso ainda, né, Marcela? A Vai Dani falar me mal ensinou de os mim, negócios vai tudo falar. errado lá, meu. Pô, a Dani tá de sacanagem. Então você não pode dizer que você não está avisada. E eu já certo? deixei avisado no curso também, hein, Alex? Fala aí. Lá o negócio é bem aberto mesmo, o negócio bem Já falado. no caso do Alex, que já está estudando e está vendo e batendo esse papo, está entendendo, né, algumas coisas, está amadurecendo outras coisas, eu vou falar para você, Alex, se você está estudando, avalie se você está estudando pouco. Porque aqui não tem lugar para quem não estuda muito. Então, diferente dos gurus aí, o que é fato que eu quero vender para você é que aqui você não vai ter facilidade. Se você tiver qualquer ilusão de facilidade, saia. Day trade é para quem quer se profissionalizar. E isso vai exigir dedicação, muita paciência, muita resiliência. Muita. Você vai sofrer de verdade. Só que você não está sozinho aqui. Se eu e a Dani, a gente conseguiu passar por esse campo de batalha. Furacão, mano. Que é o que o day trade faz na vida. É o que o day trade faz na vida das pessoas. E você quiser passar por essa fase para falar, puta, finalmente, cara, entendi a parada, entendi o lance da questão emocional que eu preciso ter, entendi o lance do gerenciamento de risco que eu preciso ter, do meu gerenciamento de capital, entendi as coisas. Aí você vai passar por essa seleção natural dos 95%, 97%, que é uma peneira natural do mercado, para permitir só que permaneça aquelas pessoas que vão progredir no mercado financeiro. Então, a minha proposta e a proposta da Dani não é uma proposta quantitativa de alunos. Por isso que essa live não está sendo feita ao vivo, direto no YouTube. Por isso que eu não me preocupei em ter 5, 10, 15. Quem vier é porque quer. No sábado, 3 horas da tarde, Dia das Mulheres. Aliás, meninas, parabéns. Obrigada, hein, Marcelo? Poxa vida, a gente até agora aqui, vocês nem para mandar uma flor. Poxa vida. Deixa eu ver se tem no React aqui alguma Eu coisa. ia perguntar, Faz tem favor aí, possibilidade de Vou mandar mandar? um coração, viu? Eu mandei um Isso, coração para aí, ó. vocês aí. Aí, ó. Aqui, ó, Pelo coraçãozinho. menos um balão, Ei, foi qualquer lá pro coisa aí, um Marcelo. balão, um Ela... foguete. Olha, como é que faz esses balões aí encher bastante? Puxa, calma aí. Olha lá, ó, pelo menos isso. Ah, aqui, ó. Ah, tá saindo, tá Como é que aparecendo aí faz? agora? Não, eu não. Tá. Entra no Reações aí, tem um coraçãozinho, Reações, entra lá, tem É isso várias aí. opções. Aí, Aí, ó. aí, Aí, tá bom. Karine, Aqui, aqui. Dani, tá recebendo aí? Consegui, aí. Obrigada. Feliz Dia Tem das uma florzinha para vocês. Mulheres! Obesidade. Parece simples, né? É só comer menos. É só se exercitar mais. Aconteceu? Eu